Olá e bem-vindos ao canal Pergaminho da Arte. Hoje, vamos explorar a genialidade de Vincent van Gogh e suas 25 pinturas mais icônicas e inesquecíveis. Van Gogh é considerado um dos artistas mais influentes e importantes da história da arte, e suas obras são famosas por sua intensidade emocional, uso da cor e técnica única de pincelada. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo de Van Gogh e descobrir por que suas pinturas continuam a cativar e inspirar gerações de admiradores da arte até hoje. Se você ama a arte ou simplesmente quer aprender mais sobre um dos artistas mais fascinantes e originais de todos os tempos, este é o vídeo para você. E se você gostar do que vê, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, dê um like neste vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas interessadas em arte. E se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre as obras de Van Gogh ou sobre o vídeo, deixe um comentário abaixo. Adoramos interagir com nossos espectadores e ouvir suas opiniões e sugestões. Agora, vamos com A Casa Amarela, a Rua. Em maio de 1888, Van Gogh alugou 4 quartos em uma casa na Place Lamartine em Arles, sul da França. As persianas verdes nesta pintura da praça mostram onde ele morava. Pouco depois de se mudar para a Casa Amarela, ele enviou a Theo uma descrição e um esboço de sua pintura. É tremendo, essas casas amarelas à luz do sol e depois o incomparável frescor do azul. A obra, que o próprio Van Gogh chamou de A Rua, registra os arredores imediatos do artista. Ele costumava comer no restaurante à esquerda e a casa de seu amigo, o carteiro Joseph Roland, ficava logo depois da segunda ponte ferroviária. Vincent finalmente encontrou um lugar na Casa Amarela onde ele poderia não apenas pintar, mas também receber seus amigos para ficar. Seu plano era transformar o prédio de esquina amarelo em uma casa de artistas, onde pintores com ideias semelhantes pudessem viver e trabalhar juntos. A colheita. Você quase pode sentir a secura e o calor nesta pintura da paisagem plana ao redor de Arles, no sul da França. Van Gogh combinou o azul celeste do céu com tons de amarelo e verde para a terra para capturar a atmosfera de um dia de verão. Ele trabalhou nos campos de trigo por dias seguidos sob o sol escaldante. Foi um período imensamente produtivo, em que realizou 10 pinturas e 5 desenhos em pouco mais de uma semana, até que uma forte tempestade pôs fim à época das colheitas. Van Gogh quis mostrar a vida camponesa e o trabalho na terra, tema recorrente em sua arte, e pintou várias fases da colheita. Vemos um campo de trigo meio ceifado, escadas e várias carroças. Um ceifeiro trabalha ao fundo, por isso intitulou a obra La Moisson ou A Colheita. Van Gogh a considerou uma de suas pinturas de maior sucesso, escrevendo para seu irmão Theo que a tela absolutamente mata todo o resto. A colina de Montmartre com pedreira. O bairro parisiense de Montmartre é bem conhecido pelos artistas que vivem e trabalham lá. Isso já era verdade na época de Van Gogh. Mas a colina de Montmartre tinha edifícios apenas de um lado. Aqui, Van Gogh pintou o outro lado. Avistam-se as pedreiras e a vista dos engenhos, que já haviam sido absorvidos pela parte urbanizada do bairro. Em primeiro plano está uma pilha de madeira, atrás dela estão blocos de pedra. Van Gogh não foi o único artista a pintar este lugar pitoresco. Ele esperava que, se retratasse uma cena familiar, sua pintura venderia bem. Infelizmente, não funcionou dessa maneira. A Ponte Langlois. O céu estava cinza quando Van Gogh pintou esta ponte.
Ele trabalhou ao ar livre mais de uma vez neste local na cidade de Arles, no sul da França. A roupa foi lavada neste canal, e os lençóis foram colocados para branquear na outra margem. Só faltam as lavadeiras, que foram incluídas em uma versão anterior. Van Gogh organizou cuidadosamente sua composição. Ele escolheu um local para seu cavalete onde pudesse pintar o pedaço de terra com a estrada em primeiro plano como uma grande diagonal levando ao fundo esquerdo. Ele tinha visto diagonais desse tipo usadas em gravuras japonesas. Vincent e seu irmão Theo acumularam uma coleção conjunta dessas gravuras em Paris. Autorretrato. Em todo o mundo, as pessoas reconhecem esse homem de barba ruiva e olhar sério. Vincent van Gogh pintou cerca de 35 autorretratos no total, a maioria deles em Paris. Para ele, essa era uma forma de praticar a pintura de retratos. Sua intenção não era se retratar da forma mais realista possível. Ele usou aqui o estilo neo-impressionista com pinceladas curtas e ásperas. Estes se alternam com traços mais longos, como o laranja em sua barba. O fundo era originalmente roxo, uma mistura de vermelho e azul, mas o pigmento vermelho descoloriu e tornou-se quase totalmente transparente. Autorretrato como pintor. Van Gogh se apresentou neste autorretrato como um pintor, segurando uma paleta e pincéis atrás de seu cavalete. Ele mostrou que era um artista moderno usando um novo estilo de pintura, com cores vivas, quase sem mistura. A paleta contém os pares de cores complementares vermelho, verde, amarelo, roxo e azul, laranja, precisamente as cores que Van Gogh usou para esta pintura. Ele colocou esses pares lado a lado para intensificar um ao outro, o azul de sua bata, por exemplo, e o vermelho alaranjado de sua barba. Autorretrato como pintor foi a última obra que Van Gogh produziu em Paris, a cidade o havia esgotado mental e fisicamente. Ele disse a sua irmã Will como ele havia retratado a si mesmo: rugas na testa e ao redor da boca, rigidamente rígido, uma barba muito ruiva, bastante desgrenhada e triste. Autorretrato com chapéu de feltro cinza. Van Gogh pintou este autorretrato no inverno de 1887 a 1888, quando esteve em Paris por quase 2 anos. Fica claro pelo trabalho que ele estudou a técnica dos pontilhistas e a aplicou de maneira própria e original. Ele colocou as listras curtas de tinta em direções diferentes, onde seguem o contorno de sua cabeça, formam uma espécie de auréola. A pintura também é uma das experiências de cores mais ousadas de Van Gogh em Paris. Ele colocou cores complementares uma ao lado da outra com longas pinceladas, azul e laranja no fundo, vermelho e verde na barba e nos olhos. As cores se intensificam umas às outras. O pigmento vermelho desbotou, então os traços roxos agora são azuis, o que significa que o contraste com o amarelo é menos forte. Cabeça de um esqueleto com um cigarro aceso. Este esqueleto com um cigarro aceso na boca é uma piada juvenil. Van Gogh pintou no início de 1886, enquanto estudava na Academia de Arte em Antuérpia. A pintura mostra que ele tinha um bom domínio da anatomia. Desenhar esqueletos era um exercício padrão na academia, mas pintá-los não fazia parte do currículo. Ele deve ter feito esta pintura em algum outro momento, entre ou depois das aulas. Cabeça de uma mulher.
Esta mulher é Gordina de Groot, que posou com sua família para The Potato Eaters. Para se preparar para essa pintura, Van Gogh fez mais de 40 estudos de cabeças de trabalhadores rurais, incluindo este. Ele esperava que isso o tornasse um melhor pintor de figuras. Van Gogh queria retratar os camponeses como pessoas de um tipo especial que trabalhavam na terra há séculos. Eles lembram a terra, às vezes parecem ter sido modelados a partir dela, escreveu Vincent a seu irmão Theo. Este trabalho foi um estudo em cores. Van Gogh concentrou-se nas cores complementares vermelho e verde. Cadeira de Gauguin. Esta pintura da cadeira de Paul Gauguin é um retrato do amigo e colega artista de Van Gogh. Os romances modernos e a vela acesa na almofada verde do assento simbolizam o caráter do pintor ausente. Usando principalmente tons de vermelho e verde, Van Gogh tentou sugerir o clima da noite. Ele também pintou um pingente desta obra com uma atmosfera diurna, sua própria cadeira simples de camponês em amarelo e azul brilhante. As duas pinturas representam as diferentes personalidades dos dois artistas, que brigaram e seguiram caminhos separados logo depois. Van Gogh capturou habilmente as sombras azuladas e refletiu a luz na madeira polida da cadeira. Estes foram criados pela iluminação a gás, uma lâmpada a gás pode ser vista ao fundo. Campo de trigo com corvos. Campo de trigo com corvos é uma das pinturas mais famosas de Van Gogh. Costuma-se afirmar que este foi seu último trabalho. Diz-se que o céu ameaçador, os corvos e o caminho sem saída se referem ao fim de sua vida que se aproxima. Mas isso é apenas um mito persistente. Na verdade, ele fez vários outros trabalhos depois deste. Van Gogh queria que seus trigais sob céus tempestuosos expressassem tristeza, extrema solidão, mas ao mesmo tempo queria mostrar o que considerava saudável e fortificante no campo. Van Gogh usou combinações de cores poderosas nesta pintura. O céu azul contrasta com o amarelo-laranja do trigo, enquanto o vermelho do caminho é intensificado pelas faixas verdes da grama. Flor de amendoeira. Grandes galhos de flores como este contra um céu azul eram um dos temas favoritos de Van Gogh. As amendoeiras florescem no início da primavera, tornando-as um símbolo de uma nova vida. Van Gogh emprestou o tema, os contornos arrojados e o posicionamento da árvore no plano da gravura japonesa. A pintura foi um presente para seu irmão Theo e sua cunhada Jo, que acabara de ter um filho, Vincent Willem. Na carta que anunciava a chegada do recém-chegado, Theo escreveu: "Como dissemos, vamos batizá-lo com seu nome, e desejo que ele seja tão determinado e corajoso quanto você." Sem surpresa, foi esse trabalho que permaneceu mais próximo dos corações da família Van Gogh. Vincent Willem fundou o Museu Van Gogh. Girassóis. As pinturas de girassóis de Van Gogh estão entre as mais famosas. Ele os fez em Arles, no sul da França, em 1888 e 1889. Vincent pintou um total de 5 grandes telas com girassóis em um vaso, com 3 tons de amarelo, e nada mais. Assim, demonstrou que era possível criar uma imagem com inúmeras variações de uma mesma cor, sem perder a eloquência. As pinturas de girassóis tinham um significado especial para Van Gogh, elas comunicavam gratidão, escreveu ele. Ele pendurou os 2 primeiros no quarto de seu amigo, o pintor Paul Gauguin, que veio morar com ele por um tempo na Casa Amarela.
Gauguin ficou impressionado com os girassóis, que considerou completamente Vincent. Van Gogh já havia pintado uma nova versão durante a estada de seu amigo e Gauguin mais tarde pediu uma de presente, que Vincent relutou em dar a ele. Mais tarde, ele produziu 2 cópias soltas, no entanto, uma das quais está agora no Museu Van Gogh. Janela no estúdio. Van Gogh foi autorizado a usar esta sala com janela gradeada como estúdio no Hospital de Saint-Rémy. A janela dá para o jardim murado. Vasos e garrafas ficam no parapeito da janela. Várias pinturas do próprio Van Gogh estão penduradas em ambos os lados da janela. Van Gogh começou traçando seu desenho com giz preto. Em seguida, ele desenvolveu o desenho usando tinta a óleo diluída e um pouco de aquarela. Entre as barras e o azul do céu deixou o papel visível, o que dá profundidade à cena. Natureza morta com Bíblia. Esta pesada Bíblia pertencia ao pai de Van Gogh, um ministro protestante. Van Gogh pintou logo após a morte de seu pai. Ele colocou seu próprio exemplar de La Joie de Vivre, de Émile Zola, ao lado dele. Aquele livro era uma espécie de Bíblia para a vida moderna. Os livros simbolizam as diferentes visões de mundo de Van Gogh e seu pai. Vincent descreveu esta obra para Theo como uma natureza morta de uma Bíblia aberta, portanto, esbranquiçada, encadernada em couro, sobre um fundo preto com um primeiro plano marrom amarelado, com uma nota adicional de amarelo-limão. Ele queria mostrar que a cor preta poderia ser eficaz. Os irmãos já haviam discutido longamente essa questão. Theo achou as telas de Vincent muito escuras e sombrias. Ele encoraja o seu irmão a usar tons mais claros e brilhantes, como faziam os impressionistas. No café, Agostina Segatori em Le Tamborin. Agostina Segatori era proprietária do Café do Tamborin. Ela teve um breve relacionamento com Van Gogh. Há um copo de cerveja na mesa e Agostina segura um cigarro aceso. Os pires sob o copo sobre a mesa denunciam o fato de que ela está em sua segunda cerveja. Beber e fumar em um café não era apropriado para senhoras respeitáveis. Esse modo de vida estava associado a tipos artísticos e prostitutas. Van Gogh organizou uma exposição no café para vender sua coleção de gravuras japonesas. Impressões japonesas podem ser vistas no fundo deste retrato. Ele pode ter pintado Agostina durante a exposição. O quarto. Enquanto estava em Arles, Van Gogh fez esta pintura de seu quarto na Casa Amarela. Ele mesmo preparou a sala com móveis simples e com seu próprio trabalho na parede. As cores brilhantes foram feitas para expressar repouso ou sono absoluto. A pesquisa mostra que as cores fortemente contrastantes que vemos no trabalho hoje são o resultado da descoloração ao longo dos anos. As paredes e portas, por exemplo, eram originalmente roxas em vez de azuis. O ângulo aparentemente estranho da parede traseira, entretanto, não é um erro da parte de Van Gogh, o canto realmente estava torto. As regras de perspectiva parecem não ter sido aplicadas com precisão ao longo da pintura, mas essa foi uma escolha deliberada. Vincent disse a Theo em uma carta que ele havia deliberadamente achatado o interior e deixado de fora as sombras para que sua imagem se parecesse com uma gravura japonesa. Van Gogh ficou muito satisfeito com a pintura. Quando voltei a ver minhas telas depois da minha doença, o que me pareceu melhor foi o quarto.
O semeador. Van Gogh teve um interesse especial pelos semeadores ao longo de sua carreira artística. Ao todo, fez mais de 30 desenhos e pinturas sobre esse tema. Ele pintou este semeador no outono de 1888. Na época, Van Gogh trabalhava junto com Paul Gauguin, 1848 a 1903. Gauguin acreditava que em seu trabalho Van Gogh deveria se basear menos na realidade e mais em sua imaginação. Aqui, Van Gogh usou cores destinadas a expressar emoção e paixão. Ele atribuiu os papéis principais ao amarelo esverdeado do céu e ao roxo do campo. O sol amarelo brilhante parece uma auréola, transformando o semeador em santo. Os comedores de batata. Van Gogh viu os comedores de batata como uma obra-prima, para a qual escolheu deliberadamente uma composição difícil para provar que estava a caminho de se tornar um bom pintor de figuras. A pintura tinha que retratar a dura realidade da vida no campo, então ele deu aos camponeses rostos grosseiros e mãos ossudas e trabalhadoras. Ele queria mostrar, dessa forma, que eles mesmos lavraram a terra com essas mãos que estão colocando no prato, que assim ganharam honestamente sua comida. Ele pintou as 5 figuras em cores de terra, algo como a cor de uma batata bem empoeirada, com casca, é claro. A mensagem da pintura era mais importante para Van Gogh do que a anatomia correta ou a perfeição técnica. Ele ficou muito satisfeito com o resultado. Ainda assim, sua pintura atraiu críticas consideráveis porque suas cores eram muito escuras e as figuras cheias de erros. Hoje em dia, Os Comedores de Batata é uma das obras mais famosas de Van Gogh. Portão nas Muralhas de Paris. No verão de 1887, Van Gogh fez 4 desenhos em aquarela das muralhas da cidade ao redor de Paris. Este é provavelmente o Porte de Clichy, um dos 25 portões que levam à capital francesa. A animada paisagem urbana está repleta de pequenas figuras e detalhes como o bonde puxado por cavalos. Van Gogh inspirou-se para este desenho nas cenas de rua lotadas em gravuras japonesas. As cores vivas dessas estampas também estimularam sua criatividade. Esta paisagem urbana é um dos poucos desenhos que ele fez em Paris. Ele trabalhou principalmente com tinta a óleo sobre tela durante seu tempo lá e desenvolveu uma paleta de cores mais brilhante e moderna. Cor e brilho também desempenham um papel central neste desenho em aquarela. Retrato de Gauguin. Van Gogh pintou seu amigo, o artista Paul Gauguin, em seu estúdio na Casa Amarela. Ele fez este pequeno retrato em juta, um material incomum, mas barato. Gauguin comprou alguns em Arles para os dois usarem. A estrutura grosseira do tecido dificultava a pintura, então Van Gogh aplicou a tinta com espessura e optou por um forte contraste vermelho-verde. Ele escreveu a seu irmão Theo que Gauguin estava trabalhando em uma grande natureza morta de uma abóbora laranja e algumas maçãs de linho branco em um fundo e primeiro plano amarelos. Gauguin provavelmente estava trabalhando naquela natureza morta enquanto Van Gogh pintava este retrato. Você pode ver o fundo amarelo e a forma esférica à esquerda. Retrato de Léon Rose Charbouy Davy. Por mais que Van Gogh gostasse de pintar mais retratos, ele não tinha a chance com frequência. Na primavera de 1887, ele teve a oportunidade de pintar uma jovem parisiense chamada Léon Rose Charbouy Davy. Ela era sobrinha do negociante de arte Pierre Firmin Martin, que às vezes exibia as pinturas de Van Gogh. Ela está sentada perto do fogo, ao lado de um berço de bebê.
O fogo lança um brilho vermelho no chão. A forma do resto da sala não é totalmente clara. Retrato de uma velha. Os cabelos grisalhos da velha se projetam sob o boné branco. Van Gogh gostava de gorros como este, que faziam um belo contraste com roupas e fundos escuros. Usando pinceladas ásperas, Van Gogh sugeriu as sombras em seu rosto. Em Antuérpia, Bélgica, Van Gogh queria dominar a pintura de retratos. Ele ouviu de negociantes de arte locais que as cabeças das mulheres vendiam melhor do que as dos homens. A partir dessa época, ele se concentrou em modelos femininas. Sapato. Sapatos gastos eram uma escolha incomum de tema para uma pintura. Um conhecido de Van Gogh em Paris descreveu como ele comprou sapatos velhos de trabalho em um mercado de pulgas. Então ele andou pela lama neles até ficarem imundos. Só então ele sentiu que eram interessantes o suficiente para pintar. Van Gogh fez uma série de naturezas mortas deste assunto. Ele pintou sapatos sobre outro quadro, uma vista do apartamento de seu irmão Theo. Van Gogh usou a mesma tela mais de uma vez em outras ocasiões também. Era uma forma de economizar dinheiro. Tecelão. Quando Van Gogh viveu em Nuenen, ficou fascinado pelos tecelões de lá que trabalhavam em suas casas. Eles eram atingidos pela pobreza e tinham que trabalhar muito para ganhar a vida. Ele fez 16 grandes desenhos deles, incluindo este em aquarela e tinta. O tier preenche quase todo o quadro. Van Gogh dedicou atenção considerável para representar a máquina com precisão. Foi difícil, porque nas salas pequenas não se pode ir longe o suficiente para puxar o tier, escreveu ele. Vincent estava confiante sobre as qualidades de seus desenhos de tecelão. Ele esperava poder vendê-los. Isso provavelmente explica por que ele assinou este desenho. E assim concluímos nossa jornada pelas 25 pinturas mais icônicas de Vincent van Gogh. Esperamos que você tenha apreciado este mergulho no mundo da arte e tenha se inspirado na genialidade e paixão de Van Gogh. Como sempre, gostaríamos de agradecer a vocês, nossos espectadores, por assistirem e apoiarem nosso canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e comentário abaixo. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nossos próximos vídeos sobre arte e cultura. Gostaríamos de terminar com uma citação de Vincent van Gogh: a arte é para consolar aqueles que estão quebrados pela vida. Esperamos que, de alguma forma, este vídeo tenha ajudado a consolar você e a inspirá-lo em sua própria jornada. Obrigado novamente por assistir e nos vemos no próximo vídeo.